Olá, tudo bem com você? Vamos hoje para mais uma aula do projeto Escola em Casa. Hoje nossa aula é voltada para o conteúdo do sexto ano de matemática. Meu nome é Luan Felipe, sou professor de matemática da rede pública. Então vamos iniciar a nossa aula. Primeiramente vamos relembrar, a nossa aula hoje vai ser sobre o conteúdo de classificação de triângulos. Esse polígono é muito importante, que a gente estuda aí bem mais do que os outros, Então, quando a gente fala em classificação de triângulos, precisamos primeiramente definir em relação a que aspecto essa classificação será feita. O primeiro critério é quanto às medidas dos lados. O triângulo pode ser isósceles, equilátero ou escaleno. O segundo critério é quanto às medidas dos ângulos internos. Ele pode ser acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Dessa forma, toda vez que formos classificar um triângulo, devemos antes solicitar qual é o critério a ser utilizado, ou seja, se eu vou estar classificando em relação às medidas dos lados ou em relação às medidas dos ângulos, certinho? Então aqui nesse quadro aqui eu mostro para você a classificação dos triângulos do lado esquerdo em relação aos lados e do lado direito em relação aos ângulos. Então repare, quanto aos lados, nós vamos ter três tipos, escaleno, isósceles e equilátero. Então, para você relembrar, o que é um triângulo escaleno? É aquele triângulo que as medidas dos três lados são diferentes entre si, ou seja, não tem lados com mesmas medidas. O triângulo isósceles é aquele triângulo que tem pelo menos dois lados de mesma medida. Nesse caso aí, nessa figura aí, gente, os tracinhos nos lados indicam que eles têm a mesma medida. Então, nesse segundo triângulo aí, o triângulo isósceles de rosa, ele tem aí os lados congruentes marcados com dois segmentozinhos, certinho? Então, triângulo isósceles é aquele triângulo que tem pelo menos dois lados congruentes. E o terceiro caso, quanto aos lados, são os triângulos equiláteros. Esses daí têm todos os lados iguais entre si, em termos de medidas. Então, todo triângulo equilátero é um triângulo regular, já que as medidas dos seus lados, as três medidas, é o mesmo número, são iguais, certinho? Quanto aos ângulos, nós vamos ter os acutângulos, aonde os ângulos internos, vão ter medidas menores que 90 graus, ou seja, um triângulo tem três ângulos internos. Se as três medidas forem ângulos agudos, ou seja, ângulos de medida menor que 90 graus, a gente vai classificar esse triângulo como acutângulo. Agora, se o triângulo tiver um ângulo de 90 graus, que é o chamado ângulo reto, nós vamos classificar esse triângulo como retângulo. E no terceiro caso, se nós tivermos um ângulo obtuso, o que é um ângulo obtuso? É aquele ângulo que tem medida maior do que 90 graus e menor do que 180. Nesse caso, aqui nós estamos agora classificando quanto aos ângulos. Nesse terceiro caso, se tiver um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior que 90 graus, a gente vai classificar esse triângulo como obtusângulo. Então, para fixar melhor, bora começar a resolver exercícios, Então, primeira questão fala o seguinte: o Triângulo de Bermudas é uma região localizada no Caribe que desperta a curiosidade e o medo de todo mundo. Diversos aviões e embarcações já desapareceram nessa região sem motivo aparente. Muitas e muitas são as hipóteses, mas na verdade nada se sabe de fato sobre esses acontecimentos um tanto estranhos. Na imagem abaixo, considere que as distâncias de San Juan a Miami e a distância de San Juan a Bermudas sejam as mesmas. Nessas condições, o Triângulo de Bermudas exibido abaixo, ao lado, quanto aos lados, se classifica como escaleno, isósceles ou equilátero. Então vamos lá. Aqui eu estou interessado em classificar esse triângulo rosa em relação aos seus lados. A questão deixa claro isso. Então veja bem, o segmento que vai de São Juan a Bermudas tem a mesma medida do segmento que vai de São Juan a Miami. Bom, se nós temos um triângulo com dois lados de mesma medida, o valor das medidas são as mesmas, então nesse caso a gente classifica o triângulo como isósceles, certinho? Então, justificando aí para você no quadrinho
amarelo, a gente vai ter que esse triângulo se classifica como isósceles, porque no problema é dado que a distância de Bermudas à ilha de São Juan é a mesma, né, da distância de Miami a São Juan. Portanto, nesse caso, quanto aos lados, nós temos um triângulo isósceles. Exercício 2. Um triângulo tem lados medindo 10 centímetros, 8 centímetros e 6 centímetros. Além disso, o ângulo interno oposto ao maior lado é reto, ou seja, o ângulozinho interno oposto ao lado de 10 centímetros mede 90 graus. Nessas condições, esse triângulo é, vamos lá, letra A, retângulo e isósceles, letra B, obtusângulo e escaleno, letra C, acutângulo e escaleno, ou letra D, retângulo e escaleno. Aqui ele pede uma classificação simultânea, tanto em relação aos lados, como em relação aos ângulos internos. Então, para a gente classificar em relação aos lados, a gente tem que olhar as medidas dos lados. Então, vamos lá, 10 centímetros, 8 centímetros e 6 centímetros. Nós não temos medidas iguais. As três são diferentes entre si. Então, esse triângulo ele é escaleno. Então, já elimina a letra A, certinho? Agora, presta bem atenção. Ele fala que o ângulo interno oposto ao lado de maior medida é reto. Em outras palavras, esse triângulo tem um ângulo interno de 90 graus. Então, em relação aos ângulos, nós vamos classificar esse triângulo como retângulo. Isso quer dizer que quanto aos ângulos ele é retângulo, certo? E quanto aos lados ele é escaleno. Portanto, a resposta correta, né, seria o item D. A justificativa aí é exatamente o que eu falei, certinho? Vamos para o exercício 3. A respeito das classificações dos triângulos, qual das seguintes opções é a correta? A letra A. Todo triângulo isósceles é acutângulo? Ele está me falando que todo triângulo que tem pelo menos dois lados iguais tem os ângulos internos medindo menos de 90 graus. Essa opção ela é falsa, gente. Eu posso obter um triângulo isósceles obtuso, sem nenhum problema. Obtusângulo no caso, né? Letra B. Todo triângulo obtusângulo é escaleno? Não, gente. Eu posso ter um triângulo que tenha um ângulo interno maior que 90 graus e ter dois lados congruentes. Eu posso muito bem ter um triângulo obtusângulo que é isósceles em relação aos lados. Então, a letra B, ele afirma que todo triângulo, né? Então, está errado também. A letra C fala o seguinte: todo triângulo equilátero é isósceles e acutângulo. Bom, vamos ler a letra D primeiro. A letra D. É possível um triângulo retângulo ser obtusângulo? Gente, aqui não tem o menor sentido, né? Porque se ele é retângulo, ele não pode ser obtusângulo. Até porque também, se ele é um triângulo retângulo, o maior ângulo interno é 90 graus. Então, não pode ter um outro ângulo maior que 90, certinho? Na letra C, que é a nossa resposta correta, como é que a gente vai justificar isso? A definição de triângulo isósceles nos conta que triângulo isósceles tem pelo menos dois lados de mesma medida. Então, veja bem, o triângulo equilátero, ele é um triângulo que tem três lados iguais. Então, ele tem pelo menos dois lados iguais. Olha a interpretação do português, certo? Então, um triângulo equilátero, ele é isósceles. Beleza. Além disso, se ele tem os três lados iguais, então, por consequência, isso acontece no triângulo, os três ângulos internos vão ser iguais entre si. E os três ângulos vão ser 60 graus, ou seja, todos de medidas, né, dadas por ângulo agudo. Isso quer dizer que um triângulo equilátero, ele é concomitantemente, né, isósceles e acutângulo. Então, a resposta correta seria a letra C. Vamos para o exercício 4. Olha o que fala aí. O gatinho ao lado, né, foi montado somente com polígonos. Com base em seus conhecimentos sobre classificação dos triângulos, selecione nessa imagem dois triângulos retângulos, um triângulo obtusângulo e 4 triângulos isósceles. Aqui, gente, é para a gente mais usar a nossa intuição, né? Aquele triângulo que a gente vai olhar e que a gente vai achar, que ele vai parecer muito, né? A gente vai intuir que ele é isósceles ou que ele é retângulo. Então, no caso, o triângulo obtusângulo seria esse daqui, gente. Esse ângulozinho aí de baixo, ele claramente tem um valor maior do que 90 graus, maior do que um ângulo reto, certo? Então, aqui nós temos um triângulo obtusângulo.
Agora, os triângulos retângulos podem ser as orelhas, certinho? Porque você pode perceber que esse lado, o menor lado, ele é perpendicular, né, à cabeça ao lado da cabeça do gatinho. Então, nesse caso, a gente vai intuir que esse triângulo vermelho, ele é retângulo. Por quê? Porque ele tem um ângulo de 90 graus. Agora, os triângulos isósceles, certo? Podem ser o rosto, né? Ele tem o formato de um triângulo isósceles. O corpo do gatinho também parece um triângulo isósceles. E as patinhas também, certinho? Então, aqui nós temos triângulos isósceles. A gente, né, pelo olho mesmo, né, pela nossa intuição, a gente percebe que nós temos dois lados pelo menos congruentes. É claro que essa questão, para ser, né, feita de maneira mais correta possível, a gente teria que medir. Mas aqui é mais uma observação, uma intuição para a gente classificar os triângulos, certinho? Exercício 5. Na imagem abaixo, o triângulo destacado com lados de cor azul, né? Então, vou aqui mostrar para vocês esse triângulo, ó. Recebe que nome quanto à classificação em relação às medidas dos seus ângulos internos? Gente, eu quero classificar esse triângulo aí de lados azuis, né, em obtusângulo, né, ou retângulo ou acutângulo. Bom, é bem perceptível que ele tem um ângulo maior do que 90 graus. Por quê? Se eu prolongar o lado ali do retângulo, né, com esse segmentozinho verde, você concorda comigo que o ângulo formado entre essa retinha verde e a retinha azul, certinho, no lado esquerdo, é um ângulo de 90 graus. Então, no lado direito, eu vou ter um ângulozinho agudo ali, que somado com 90 graus, vai dar mais do que 90 graus, certo? Ou seja, vai dar um ângulo obtuso. Isso quer dizer que o triângulo azul, ele vai se classificar como um triângulo obtuso, certinho? Vamos para o exercício 6. Quando um automóvel fica imobilizado na via, é importante e necessário que o seu condutor, né, sinalize nas proximidades do veículo. O instrumento usado para isso é o chamado triângulo de sinalização, exibido na imagem ao lado. Um condutor mediu os três lados desse triângulo de sinalização e constatou que as três medidas eram iguais. Nesse caso, como classificamos esse triângulo quanto aos lados e aos ângulos? Gente, aqui nós temos um triângulo que ele tem as três medidas dos seus lados iguais entre si. Isso quer dizer que quanto aos lados, a gente classifica ele como equilátero, isósceles ou escaleno, como equilátero. Então aqui nós temos um triângulo equilátero, certinho? E quanto aos ângulos? Bom, a gente já viu nas últimas questões que quando nós temos um triângulo equilátero, então os três ângulos internos dele medem todos a mesma medida, 60 graus. Ou seja, os três ângulos internos medem ângulos, né, são ângulos agudos. Isso quer dizer que nós temos um triângulo que é simultaneamente acutângulo, certo? Quanto aos ângulos, e é um triângulo equilátero quanto aos lados, certinho? Então a resposta é equilátero e acutângulo. Então, finalizando nossa aula, hoje nós retomamos a classificação dos triângulos quanto às medidas dos seus lados e de seus ângulos através da resolução de exercícios, ok? Então, voltando aqui para mim, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha compreendido os conceitos que envolvem a classificação de triângulos. Depois vá lá na plataforma da Secretaria, assista essa aula novamente, refaça esses exercícios para você melhor fixar o conteúdo. Bons estudos, até a próxima e fique com Deus.